Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes. tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta. E hoje eu vou falar sobre filme. Vem brincar com a gente, Danny. Para sempre. E sempre. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o seu like, dá aquela força aqui pro canal. Agradeço a todos vocês e sejam muito bem-vindos os novos inscritos aí, beleza, galera? O filme da vez que eu trago pra vocês hoje aí, nada mais, nada menos do que o clássico do terror. Se você ama terror, assim como eu, você curte filmes de terror, os bons filmes de terror, na verdade, né? É O Iluminado, galera, de 1980. Com certeza aí o filme de um grande diretor, que eu sou fascinado por esse diretor, assim, o perfeccionismo dele, o grande Stanley Kubrick, né, galera? Mas é claro, vale também ressaltar que esse filme foi escrito baseado num livro de Stephen King de 77 lá. E eu trago curiosidades sobre esse filme, o que eu achei, minha experiência, e trago pra vocês aqui após a vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, como eu disse, O Iluminado é um filme aí de 1980 do nosso grande diretor aí, Stanley Kubrick, né, galera? O diretor, assim, o cara trabalha bem demais, cara. O cara trabalha bem demais, né? À toa que ele faz muitas repetições aí das cenas, já entrou pro Guinness Book aí, vou falar sobre isso aqui, de tanta repetir uma cena pra poder chegar na perfeição. Por isso que eu falo, filmes de antigamente tem um charme, tem uma coisa que os de hoje não tem, inclusive quando se fala de filmes de terror também, né, galera? Que hoje em dia é difícil um ou outro, né, filme de terror bom, né? Pra você poder caçar ali, há quem não goste, né, filmes de terror, mas também, infelizmente, não temos muitas opções boas hoje em dia. Tem, mas são, sabe, pouquíssimos. Parece que tudo ficou no passado, né, as coisas boas. Hoje dá pra contar no dedo os filmes de terror bom que tem. 5. Dá nem pra contar no dedo. E esse Iluminado é um filme que me marcou bastante, sabe? Eu assisti ele tem bastante tempo já, eu era bem mais jovem, assisti ele na época. E assim, me marcou muito e tem muitas teorias, levantaram muitas curiosidades da galera, né? Ao longo dos anos, né? Ele não foi muito bem aceito pela crítica no momento em que ele foi lançado, lá na década de 80, ele não foi muito bem aceito. Mas com o tempo ele foi ganhando apreciações e até se tornou um clássico que é hoje, com certeza. Então, primeiramente, eu vou falar sobre a história do filme aqui. Pra quem não assistiu Iluminado, na verdade, trata-se de Jack Torrance, interpretado aí pelo excelentíssimo Jack Nicholson, né, galera? Que interpretou com maestria aí, né? O elenco muito bom aí. E é o Jack Nicholson, a Shelley Duvall, que interpreta a esposa do Jack no filme. O nome dele é Jack também no filme, né? A esposa Wendy e o filho Danny, que é o Danny Lloyd, que é o ator Danny Lloyd. E aí, eles vão os três tomar conta de um hotel nas montanhas gélidas do Colorado. E o que acontece? O hotel seria fechado para o inverno e ele tem que ficar ali com a família dele a trabalho. Ele é um cara que ele é um ex-professor e ele tipo tá agora com a ideia de se tornar escritor, né? Na verdade se tornou escritor e ele tá com um certo bloqueio criativo. Então, ou seja, ficar ali no hotel ali isolado ali seria o melhor caminho para que surgem as ideias, para ele poder escrever seu livro tranquilo. A ideia inicial do Jack seria essa: trabalhar num hotel, né? Como eles seriam os caseiros ali, o hotel vai ser esvaziado e fechado durante o inverno, então eles vão ficar ali tomando conta, ele, a esposa e o filho. E aí daí pra lá coisas muito estranhas acontecem, né? Se você não assistiu o filme ainda, dá uma olhada primeiro, né? Porque vai ter spoiler aqui no vídeo, obviamente, né, galera? Eu vou trazer curiosidades, vai ter spoilers aqui. O final explicado também, vou explicar pra vocês. E basicamente essa é a sinopse do filme, a base do filme é essa, né? Ele vai tomar conta do hotel, né? E lá nas montanhas. E o hotel gigantesco, Overlook, é um hotel gigantesco ali e tal, né? E é isso aí, né? E agora vamos falar das curiosidades, né? A primeira curiosidade ali que eu vejo, que assim, muito interessante, no filme, o hotel, na verdade, aquele hotel existiu mesmo, só que não se chama Overlook, se chama Timberline. É um hotel ali que ele é filmado ali no início, as filmagens aéreas ali. Ele é um hotel que existiu mesmo, é um hotel real, que existe mesmo, chama Timberline. O dono do hotel manda uma carta pro Stanley Kubrick dizendo que ele não poderia utilizar o quarto 217. Né? Tipo como está escrito no livro lá do Stanley Kubrick, que não se poderia utilizar um certo quarto.
Então a carta sugeria ele mudar para o 237, 247, tipo, né, 257 no caso. Aí o de Stanley Kubrick coloca 237, alguma treta que rolou ali, né? No caso, então, isso já levanta aquela coisa, né? Você fica, nó, por que rolou, né? O que será que rolou ali que não pode utilizar esse quarto? Então já torna aquilo mais sombrio ainda, né? A outra curiosidade é a treta ficou conhecida aí, né? Entre o Stanley Kubrick e o Stephen King. Com certeza, 2 grandes mestres, né, ali do terror. Mas o que acontece? No livro lá de Stephen King, ele escreveu lá o livro dele, teve a abordagem dele diferente do Iluminado e tal. E o que o Stephen não curtiu no filme do Stanley é que houve muita diferença, muita divergências assim notáveis com relação aos personagens. Por exemplo, o Jack mesmo. O Jack lá, ele era um cara, no livro ele é um cara comum que aos poucos, ele é muito bem construído até, aos poucos ele vai tornando a loucura, né, as questões vão acontecendo com o tempo ali, vai se desenvolvendo. Já no filme, o Jack Nicholson, né, como é o Jack Nicholson, né, então, ou seja, o Jack ali, no filme, ele já se demonstra ser surtado como se ele já fosse se tornar algo pior, algo que vai vir pra poder ser, tipo, à beira da loucura. Parece que já mostra que ele já tem indícios de ser assim, de surtar e acontecer o que acontece no filme quem assistiu. E também outra coisa sobre a Wendy. A Wendy no livro do Stephen King, ela é uma mulher mais forte, ela é uma mulher mais que, né, que ela bate de frente, ela tem seus medos ali, mas ela bate de frente. Já no filme, ela é bem frágil mesmo, bem chorona mesmo, claro, né, ela se mostra desespero ali, mas eu acredito que essa treta dos dois não deixa de demonstrar que são 2 grandes obras distintas, são 2 grandes obras, né? O filme ficou incrível, né? Eu não tive o prazer de ler o livro, mas eu pesquisei a respeito do Stephen King, e Stephen King é maravilhoso, né, cara? Mas são 2 grandes obras, eu acredito que são 2 grandes obras, né? Mesmo que houve essa divergência, o filme não deixa de ser um filmaço, cara. Assim, um filmaço. A forma que foi dirigido, as interpretações, a atuação brilhante, majestosa e de grande maestria do Jack Nicholson ali, cara. Tipo, tinha coisas muito incríveis ali, a forma que ele foi interpretando ali, de tanto eles se repetirem a cena com o Stanley Kubrick, era aquela coisa de repetir as cenas demais, inclusive aquela cena do taco mesmo, que a Shelley Duvall, que é a Wendy, interpreta a Wendy, ela fica ali tentando ali acertar o Jack com o taco. Aquela cena ali foi repetida, essa que entrou pro Guinness Book foi 127 vezes, me parece, foi repetida. Ela foi, se eu tiver errado, coloca nos comentários aqui, galera. Mas assim, foi repetida e entrou pro Guinness Book como a cena mais repetida durante uma gravação. Entrou pro Guinness Book. Isso fez com que houve um desgaste muito grande, né? Essa é uma outra curiosidade aí. Um desgaste muito grande em todos os atores, inclusive na Shelley Duvall, que já não tinha assim, um bom relacionamento com Stanley Kubrick, né? Sempre há essas tretas, né, nas filmagens ali. Então ela não tinha um bom relacionamento com ele, assim, nas filmagens ali. Isso resultou em distúrbios, resultou, no caso dela, ela ficou pré-depressiva, teve meio que traumas, assim, teve que se tratar depois, porque realmente foi uma coisa, né, inclusive ela já faleceu, ela faleceu em 2024, em julho de 2024, né, a atriz, na verdade. Só que, tipo assim, isso progrediu, isso imprimiu muito bem esse sofrimento dela, real, imprimiu muito bem fez muito bem, o diretor achou isso excelente, porque imprimiu muito bem na atuação dela, ela entregou mais, né? É como se apertasse ali a flor e fizesse ela subir o aroma, né? Tipo, machuca a flor para que sobe o aroma. Tipo assim, o Stanley Kubrick, ele tem essa questão de exigir muito demais dos seus atores, porque ele quer o melhor, ele quer fazer, sabe, o melhor. Eu sei que, claro, que são seres humanos, gente, né? Vai desgastar as pessoas, claro, com certeza. É exaustivo. Dizem que as filmagens foram muito exaustivas para poder chegar ao nível de que Stanley Kubrick queria, né? Inclusive por isso que o filme é tão bom, por isso que o filme tem tantas nuances, tantas camadas que você vai observando em cada detalhe ali, numa transição. Às vezes você vê o perfeccionismo do diretor numa transição simples, você nota o que tem muita coisa ali por trás ali que é, assim, incrível, né?
modo de dizer, com certeza. No filme é contado, outra curiosidade, no filme é contado que o Hotel Overlook foi construído sobre um cemitério indígena, isso causando aquela atmosfera de que aquele sangue mesmo que aparece ali no elevador, que é a cena clássica ali do sangue que aparece no elevador, isso dá indícios que poderia ser o sangue dos indígenas, né? Muitas fotografias, artes indígenas dentro do hotel mesmo ali, isso pode ser querendo demonstrar que realmente é algo profundo, algo forte, algo antigo e poderoso que estava por trás. Então, nada que o diretor coloca é por acaso, né? Então, muitas coisas, tem diretores que deixam as coisas por interpretação do público pelo qual assiste. Só que o Stanley Kubrick, ele coloca as coisas milimetricamente. Se você assistir várias vezes o filme, você vai ver coisas diferentes em cada vez que você assiste. Eu assisti Iluminado muitas vezes, inclusive assisti agora recentemente para poder estar trazendo aqui pro canal. Mas realmente tem muitas coisas ali no filme. Você nota, cada vez que você assiste, você nota um detalhe diferente, uma coisa diferente, né? O filme ele era para ser filmado em 100 e poucos dias, foi filmado em mais de 200 dias, né? Porque teve um incêndio, também uma outra curiosidade aí. Teve um incêndio lá e levantaram até umas teorias, mas não foi nada comprovado de verdade, que houve uma teoria de que o próprio Stanley Kubrick pôs fogo no set, né? Pra fazer com que chamasse a atenção, estou gravando meu filme, isso aí poderia ser balela, né? Porque não tem nada comprovado. Isso é uma outra curiosidade também. E isso atrasou as gravações, gastou mais milhares de reais, de dólares para poder fazer dólares para poder fazer a gravação ali, para dar continuidade, para reconstruir as partes queimadas, e deu um maior trabalho essa questão. Uma outra curiosidade também é que a neve que foi utilizada lá é sal, foram 900 toneladas de sal, cara, de sal para poder fazer a neve ali e tal, porque realmente não foi filmado na época, né, do frio, mas assim, a neve ali, usaram sal para poder fazer, então foi um negócio muito interessante, sabe, aquela questão. Inclusive o labirinto que é mostrado no filme, outra curiosidade, o labirinto que é mostrado no filme não faz parte do hotel, na verdade. Como o Hotel Timberland não tem labirinto, né? Então, ou seja, eles construíram uma outra fachada próximo ao labirinto, e o labirinto é filmado numa pista de aviação. O labirinto foi outra coisa, outra ideia. Isso também é uma coisa bem interessante. Aquela cena clássica, outra curiosidade, aquela cena clássica que aparece o Jack Nicholson quebrando a porta ali, falando "Here's Johnny", e aquela parte que ele fala "Aqui está Johnny", aquela cena foi filmada repetidamente, várias vezes aquela cena foi filmada. E o que era o Here's Johnny? Here's Johnny, na verdade, era um programa que era um talk show da época, do Carson, que era um talk show na época que fazia muito sucesso. O apresentador falava "Here's Johnny". Tipo, "Here's Johnny", então, ou seja, ele utilizou algo da época que quando ele abrisse ali, a cena ficou tão boa que ficou. Ele repetiu a cena várias vezes ali, mas acabou que ficou essa questão do "Here's Johnny". Então ficou clássico, né? Essa dele quebrar a porta ali e olhar. Teve até alguns filmes que fizeram referência a isso, assim, na brincadeira, na zoeira, mas ficou muito bom, né, essa cena. Realmente ficou bem assustador mesmo. Outro ponto interessante também é a questão do Tony, né? Que é o dedinho que fala, que o Danny fala com o próprio dedinho. Essa questão é o seguinte: aquilo foi ideia do próprio garoto, vocês acreditam? Ele era um ator mirim ali em estreia no cinema, então isso destacou ele de todas as outras crianças que estavam indo para o casting ali, então ele se destacou por causa dessa ideia. Ele deu essa ideia do dedinho, de conversar com o próprio dedo, como se fosse um amigo imaginário, né? Que o filme sugere outra coisa. O filme, no caso, ele mostra que esse amigo imaginário seria uma entidade, que depois, com o tempo, essa entidade ela toma conta do Danny totalmente. O Danny adormece, ela toma conta. Quem assistiu o filme sabe que ela toma conta do Danny totalmente. Mas isso foi ideia do garoto. Ó, pra você ver que interessante, que menino prodígio, né, cara? Que interessante. O Danny Lloyd aí, né? Ele é ex-ator mirim, hoje em dia ele é professor, acredito, né? E outra curiosidade também, que foi lançado um filme após Derivado, né? Seria uma continuação, entre aspas, direta entre aspas não, vamos dizer que é uma continuação direta do Iluminado, que seria o Doutor Sono, de 2019. É uma continuação ali. Só que é claro que eu não vou falar sobre esse filme, vou falar sobre o clássico. A ideia é falar sobre o clássico, né, galera? É só dizendo, só um ponto, ressaltar um ponto aí mesmo sobre essa questão do derivado. Quem assistiu aquele filme do Jogador Número 1 lembra que tem uma cena que eles... lá, o Jogador Número 1, eles fazem referência a vários
vários filmes, inclusive Iluminado. Inclusive tem uma cena lá do quarto 237 e tal. O pessoal acaba aparecendo lá dentro da parte lá de filmagem do quarto 237, do filme Iluminado. Achei muito interessante essa parte também. Só trouxe aqui porque eu achei interessante, porque esse Jogador Número 1 é um filme muito bom. E tem essa cena lá do Iluminado, que eu falei, poxa, Iluminado, que doideira. E achei muito legal isso. Como o filme ele traz aquela questão do terror psicológico, das imagens ali aparecendo, a iluminação, né, do personagem do Iluminado, porque ele consegue ver coisas e falar telepaticamente. Então, tudo isso torna um terror psicológico abordado no filme de uma forma que não envelheceu mal no tempo. Se você assistiu Iluminado hoje, você vai curtir. Se você curte filmes clássicos de terror, você vai curtir, porque ele tem ali essa questão de te prender, né? Uma outra curiosidade interessantíssima, e falando em prender, uma curiosidade interessantíssima é o Jack Nicholson, que inclusive em algumas cenas, sorrateiramente ali, bem assim, discretamente, ele olha pra câmera, cara. Aquilo foi proposital pra deixar o espectador desconfortável. Tipo no filme do It, tá ligado? Que o It tem um olho meio estrabista, né? Que um no peixe, outro no gato. Então é tipo isso. Só que ele olha diretamente pra câmera sorrateiramente e em alguns pontos que você fica desconfortável. Você quase não percebe, mas ele olha pra câmera. É como se aquele personagem que tá ali fizesse com que você também se sentisse confortável, você se sentisse lá dentro. Isso torna o filme, te deixa mais apreensivo no filme. E outra coisa também, a atuação da Shelley Duvall. O desespero que ela passa ali no filme ficou muito real devido aos desgastes, como eu falei com vocês. Então aquilo mostra o tanto que é o terror que ela tá passando ali. Só ela ali e o filho, ela tentando proteger o filho, né? Ali e tal, e ela mesma. O Jack perdendo a cabeça ali naquela questão ali, já falando realmente que o Jack, no caso, teve um histórico já no passado, dele ter bebido um pouco a mais, o Danny ter espalhado os papéis dele lá quando ele era professor. Ele ficou nervoso ali e destroncou o braço do menino. Então, ou seja, só que ela deixou passar, tudo bem, ele tava bêbado, ele ficou nervoso, só foi uma vez, ele prometeu pra ela que nunca mais iria beber, e se bebesse que era pra ele terminar com ela. Então, ou seja, passou essa questão. Então aquilo ali faz com que você fique bem imerso na história, fique bem imerso no que o filme quer passar. Se você prestar muita atenção, as cenas muito paradas, muito pausadas ali da direção do Stanley Kubrick, é que faz com que você fique imerso totalmente, você fica ali hipnotizado. Aí dá aqueles flashes que mudam, você, não chega a ser um jump scare, mas aquelas cenas, aqueles flashes que mudam aquilo, cara, realmente ficou muito bom, velho. Ficou muito bom mesmo, sabe? A forma como a câmera interage ali, ficou muito legal, sabe? Eu acho que vale muito a pena, né, você dar uma chance quem não assistiu o Iluminado hoje em dia. Uma outra curiosidade interessante é que o Jack Nicholson, ele já foi voluntário dos bombeiros, ou seja, o cara tinha muita força. E no início, eles colocaram portas, assim, de mentira para que fossem quebradas com mais facilidade, com machado. E cara, ele quebrava tão fácil e não ficava tão real, né? Parecia que ia desopor as portas, ficava muito. Então eles colocaram portas de verdade para dar aquela intensidade mais na cena. E realmente o Jack Nicholson mandando ver ele no machado, realmente ficou um negócio cabuloso. Ele mesmo ali, antes de entrar na cena, ele dava aqueles ataques de loucura dele dentro do personagem, nos bastidores mesmo, assim, deixava muita gente assustada durante os bastidores, porque realmente ele queria manter a essência do personagem. Isso é muito interessante, essa questão dele querer manter a essência e ser forte ali na hora de mostrar, sabe? É muito legal. Cada ponto desse nos bastidores é muito interessante também. Outro ponto interessante também é que o ator Danny Lloyd era ator mirim, era uma criança, na verdade. Então, o que eles disseram pra ele ali? Que as pessoas ficam pensando, poxa, ele é uma criança num filme desse e tal, como é que a criança deve crescer com isso? Mas um ponto interessante é que o menino, ele assistiu o filme depois quando ele completou 16 anos. E durante as filmagens foi mostrado pra ele, foi falado pra ele que era um filme de drama. Era um filme assim, mais dramático, uma coisa triste da família, tal, uma coisa mais assim, pra que ele não sacasse que era uma coisa tão bizarra. Então, inclusive, é lógico, na hora que ele tá vendo certas coisas, ele não tá vendo nada, na verdade. Eles cortam, obviamente, mudam as cenas ali.
Mas aí, quando ele inteirou 16 anos, é que ele foi liberado para poder assistir o filme. Legal essa questão aí também. Um outro ponto que foi bem injustiçado, na minha opinião, galera, é que o Dick Hallorann, ele é um cozinheiro do hotel. E também é um iluminado. Ele até troca ideia com o Danny, no caso, por telepatia e tal, né? Enquanto o hotel é apresentado à família deles, né? E aí, eles pressentem algo ruim e volta pro hotel para poder ir lá e ajudar no que estiver acontecendo. E infelizmente ele é recebido por Jack com uma machadada, uma grande falta de sacanagem, né, cara? Eu acho uma puta falta de sacanagem! Ele faz todo um trajeto para poder chegar lá, viaja, pega avião para chegar lá e ser recebido dessa forma. Aí eu penso assim, que injustiça, como é que ele não percebeu? Como é que ele não previu isso, né, cara? Realmente, sendo um iluminado. Mas desse jeito, injustiçado. Outra questão interessante do filme. Como assim o Jack sempre foi o zelador? Isso é dito pelo um espírito lá no banheiro, quando o espírito do garçom que tá lá no banheiro, que é o Delbert Grade, ele se apresenta ao Jack como Delbert Grade, lembrando que do hotel, vamos dizer assim, o diretor do hotel fala com o Jack, quando vai empregar o Jack lá, fala com o Jack que existia um cara que matou sua família com machado, matou suas 2 filhas e sua mulher, picou elas em picadinhos na década de 70. E esse cara chamava Charles Grade. E esse garçom se apresenta como Delbert Grade. Então, tipo assim, poderia ser um erro do diretor lá, ao falar, do gerente do hotel, quer dizer, ao falar, ou não, né? O que poderia ser? Aí o Jack fala com o espírito, olha, você é o zelador, você é o cara que esquartejou sua filha e tal. Ele fala, não, você foi o zelador. Agora vai entrar a questão do final explicado, com certeza. E não tem como refutar, porque o que acontece, gente? São palavras do próprio diretor Stanley Kubrick. Well, it was supposed to suggest a kind of evil reincarnation cycle. Né, que disse o que realmente é aquele final. Aquela foto que aparece no final ali, numa foto de um baile dos anos 20, 1921, com o Jack ali no meio. Toda vez, vou falar o que eu achava na época que eu assisti. Toda vez que eu assisti, eu achava que o Jack ele se tornaria cada vez mais parte do hotel. Isso é fato. Cada vez mais ele foi se tornando parte do hotel, né? E tipo como se fosse isso, né? E no final, quando ele morreu, a alma dele ficou ali presa no hotel, presa ali naquela foto. Ou seja, ele se tornou mais do hotel, mais uma assombração do hotel seria. Isso aí é o que eu pensei na época, isso é uma coisa minha. Agora, o que o diretor diz é outra história. O diretor fala o seguinte, que se trata de reencarnação. Exatamente. Por isso que o espírito no banheiro, Delbert Grade, falou com o Jack que ele sempre foi. Porque o espírito via ele como o zelador. E aquele espírito que estava ali naquele baile, que estava ali naquela parte que o Jack vê, aquilo ali tudo não se passa de um baile dos anos 20. Realmente era um baile dos anos 20, né, da década de 20. E aquele garçom é da década de 20. Aquelas 2 meninas gêmeas que aparecem no filme, no caso, elas são filhas desse garçom. Entendeu? Aí, tipo assim, e aquele que matou lá a filha de 8 e 10 anos? Acho que era 9 ou 10 ou 8 e 10. Se elas são gêmeas, né? E se aparecem as 2 meninas gêmeas. Na verdade, esse garçom, ele era a reencarnação, no caso, esse garçom, o cara que matou as filhas em 77 era a reencarnação desse garçom. É como se fosse um espírito maligno que reencarna. Então, ou seja, em 70 houve a questão do machado. Ou seja, o espírito desse cara, desse garçom, era um espírito que acabou reencarnando nesse cara. Esse cara pegou e matou as filhas, tal, fez parte do hotel ali. E é um ciclo contínuo de violência que acontece. Vai passando os anos e acontece novamente. Parece que como se o hotel escolhesse, reencarnasse a pessoa, entendeu? E traz aquilo pro hotel. O Jack, no caso, seria a reencarnação. O Jack do filme seria a reencarnação do Jack lá, o zelador dos anos 20. Então aquela foto que tá lá, mesmo que seja ali, ele tá todo formal ali e tal, é o zelador do hotel nos anos 20. Então esse é o final explicado com as palavras do próprio diretor, realmente. Então o final é esse, galera. Então, ou seja, quando o Jack morre, realmente, o Jack morreu ali, beleza. Ele não conseguiu cumprir o seu papel, né?
No caso, a Wendy e o Danny fogem, deixando ele lá morrendo congelado, que até virou até um meme depois disso, né? Ele ficou morto congelado lá. Então, quando você assiste o filme a primeira vez, não sei se vocês tiveram também esse mesmo pensamento que o meu, que no final que o Jack ele se torna parte do hotel, inclusive a alma dele vai pra dentro do hotel e fica preso na foto. Então isso que dá essa ideia, essa impressão que a alma dele está ali presa na foto, mas na verdade não, na verdade aquela foto é do zelador, com a cara do Jack. Então fica um negócio, você fica como assim, tal, né? O diretor sugere sobre reencarnação, galera. Então esse é o final explicado de O Iluminado de 1980, galera. E galera, então chegou a hora da nota para o filme, com certeza. Eu vou ter que dar a nota, né, galera? Com certeza. A nota para esse filme é nada mais, nada menos do que a nota 10. Mas, Júlio, nota 10 para esse filme? Isso é muito exagerado, você vai dar nota 10 para esse filme? Galera, com certeza, pelo perfeccionismo do diretor, Stanley Kubrick, por ter sido escrito por Stephen King, que assim, o mestre do terror, com certeza. Então assim, pra mim vale a pena, é a minha nota, galera. Respeitem a minha nota, né? Se você tem uma nota diferente, deixa aqui nos comentários abaixo. Então é isso aí, eu trouxe pra vocês essas curiosidades sobre o filme, né? O final explicado aí pra vocês, né? Se você não assistiu o filme, assista, que vale muito a pena. É um filme assim muito interessante pra quem curte realmente filmes de terror, clássicos, bons filmes de terror, né, galera? Com certeza, assim. Muita gente é contra ver filme de terror, eu até entendo, né? Dependendo do filme realmente, tal. Mas assim, tem filme que você vê como entretenimento, você assiste ali, aquilo não vai te atingir de certa forma psicologicamente, né? Ou, sei lá, você não vai sentir nenhum efeito ali que vai atrasar a sua vida, sei lá, vai atrapalhar você, assista, né? No meu caso, quando eu vejo filmes, dependendo do filme de terror, claro, eu assisto, isso não interfere, né? Mas existem pessoas que realmente são contras. Eu compreendo, eu respeito, né, quem é contra filmes de terror. Mas quem gosta, comenta aqui embaixo, com respeito nos comentários, né? Deixa o seu like, dá aquela força aqui pro canal, já que eu faço tudo aqui, né? Eu edito, eu faço as artes aqui do canal, as thumbs, tudo eu faço sozinho. É um exército de um homem só, realmente, né? YouTube, me ajuda aí, YouTube. Preciso crescer nesse canal, com certeza, né? Já são 2 anos aí, meu canal não é monetizado também. Se vocês quiserem doar qualquer valor no Pix, tá na descrição aqui meu Pix, né? Dá uma força aí, galera. Qualquer valor, 1 centavo, R$2, qualquer valor que vocês quiserem doar, doa aí, né? Dá uma força aí pro canal. E agradeço a todos vocês, galera. Desejo sempre a vocês tudo de melhor sempre. Obrigado muito a vocês por acompanhar o vídeo até aqui. Desejo sempre tudo de melhor. E é isso aí. Valeu!